Pessoal, então bom dia, espero que estejam bem, tudo em ordem por aí, tudo tranquilo. Nossa aula de hoje é de redação, de produção de texto. Vocês já viram a proposta lá na Iônica, não? Alguém já deu uma olhadinha na proposta de redação desta semana? Ainda não? Então eu vou mostrar para vocês a proposta, vou mostrar inclusive que ela já está lá no mural. Vamos dar uma olhadinha nela e a partir disso começaremos a nossa conversa. Aí, o que eu quero falar com vocês? Nós vamos retomar aquele estudo dos gêneros textuais na próxima semana. Hoje, nós vamos olhar a proposta, eu vou discuti-la um pouco com vocês e orientar sobre o uso de repertório sociocultural dentro do seu texto padrão Enem, certinho? Então, lá na sua sala, na Iônica, você encontra o seguinte. A minha postagem mais recente no mural é a proposta de redação de hoje, certo? Hoje, bem cedinho, eu entrei e fiz essa postagem para vocês. Talvez por isso alguns não tenham visto ainda a proposta. Então, você vai clicar aqui e a proposta que abrirá será esta. Coisa linda. Então, tema da redação dessa semana. Os desafios da criação de empregos no Brasil, né? Por que criar empregos no nosso país é um desafio e algo tão importante e essencial para que a população tenha acesso a condições mínimas de vida, né? Seja uma população produtiva, com independência financeira, com sustentabilidade e assim por diante, tá bom? E aqui eu trouxe 3 pequenos textos na coletânea, vou ler alguns trechinhos com vocês. O texto 1, nós temos que fazer algumas ressalvas, em especial de 2019 para cá. Atualmente, as taxas de juros oficiais do país, que é a chamada taxa Selic, por exemplo, estão baixas e têm sofrido reduções em sequência. Atualmente, a taxa Selic está por volta de 2,25%. Tá? Além disso, as leis trabalhistas no país sofreram pequenas modificações que são chamadas por alguns de flexibilização. Elas também sofreram modificações de um ano e pouco para cá. Então veja aí o texto 1. Parece que tem alguém falando no chat, mas eu não estou conseguindo abrir o chat. O Gustavo está nos lembrando aí que nas últimas semanas teve mais um corte de 0,25 na taxa Selic, certo? E no nosso atual contexto, esses cortes na taxa Selic são uma tentativa de fazer com que a economia tenha uma retomada ou não entre numa depressão profunda, né? Porque, de alguma maneira, nós praticamente não temos inflação no país nos últimos anos, justamente porque as pessoas não estão consumindo, não estão tendo condições de consumir. Ou porque perderam o emprego, ou tiveram um salário reduzido, ou tem medo de redução salarial ou de perder o emprego. E nessa situação do medo, a pessoa acaba se retraindo e não consome e não gasta, certo? Luísa, a taxa Selic, talvez o Gustavo tenha uma contribuição melhor do que a minha para oferecer para vocês, tá? Mas ela é a taxa oficial do país. Então, por exemplo, quando o Brasil emite papéis para pegar capital, para pegar dinheiro, para investir ou para fazer reservas, o país emite um documento, certo? As pessoas compram esse documento. E daí, tanto tempo, em 2 anos, 3 anos, vai depender do prazo desse investimento, a pessoa que comprou esse documento, ela pode resgatá-lo e receber em troca o valor que ela investiu. A taxa Selic é a taxa oficial que o governo paga
pelos empréstimos que faz. Então, ela é uma taxa de referência para os juros no país. Quando nós temos juros muito altos, empréstimos ficam muito caros e assim não há incentivo ao consumo. Então, a pessoa quer comprar um carro, por exemplo. O cidadão padrão, ele vai financiar esse carro, ele não vai comprar lá à vista, provavelmente, né? Então, ele vai ter que pagar essa taxa de juros. Se ela é muito alta, acaba que ele não consegue comprar, porque as parcelas ficam muito altas e a dívida muito grande. A mesma coisa vale para imóveis, né? E até para comprar uma geladeira, o que quer que seja. Então, a taxa que é vista como referência no país é a taxa Selic, que no momento é a mais baixa da história, tá? Antigamente, a taxa Selic ela ficava sempre acima de 10%. Só que, na tentativa de movimentar a economia, de fazer com que as coisas funcionem e que as pessoas possam consumir mais, nos últimos anos essa taxa foi baixando. Mas ela foi baixando porque era uma política simplesmente necessária? Não. Eu já vejo como uma situação de certo desespero. Por quê? O crescimento econômico não tem acontecido, ou tem acontecido de uma maneira muito tímida, então vai se baixando os juros para ver se ajuda a movimentar a economia. O Banco Central Americano, o Fed, tem feito a mesma coisa nos Estados Unidos nos últimos anos. Como a economia americana também entrou em crise, a taxa oficial deles também foi sendo reduzida, o que afeta o mundo inteiro nesse caso. Resolvido? Então tá. Agora voltando lá ao texto da coletânea, nós temos o seguinte. Aqui ele falava ainda da elevação da taxa de desemprego e com a discussão sobre terceirização no mercado de trabalho, a pergunta sobre como criar empregos ganhou força novamente no debate sobre a política econômica. Argumentos defendendo que o desemprego crescente no Brasil é fruto principalmente da rigidez das normas trabalhistas em vigor. Pesquisadores também pregam que o desemprego é consequência do ambiente macroeconômico adverso e das taxas de juros crescentes no Brasil. Eu só fiquei incomodado com uma coisa aí na minha explicação. Luísa, teoricamente, quando o governo vai reduzindo as taxas de juros, como a taxa Selic, o normal é que bancos e empresas também reduzam suas taxas. Aqui no Brasil isso aconteceu? Aconteceu. Mas aconteceu de maneira proporcional? Não. Por quê? Historicamente, no país, nós temos uma espécie de oligopólio no setor financeiro, no setor bancário. Se vocês forem procurar quantos grandes bancos nós temos, eles são pouquíssimos. E talvez você vai descobrir que um banco é dono do outro, certo? Então, o que acontece? Tem essa situação do oligopólio, então eles mantêm as taxas ainda muito altas, em linhas gerais. Então, se você for às Casas Bahia comprar uma geladeira, você vai pagar muitos juros, certo? E além disso, pessoal, o sistema bancário brasileiro sempre conta com o risco do calote, da inadimplência, porque no nosso país a inadimplência é muito alta. Então, eles justificam uma queda menor nas taxas de juros dos empréstimos e de outros produtos bancários, porque o brasileiro teria uma alta inadimplência, certo? Então, por mais que o governo baixe a taxa Selic, em linhas gerais, os empréstimos continuam com taxas altas. E aqui ele vai falar também dessa situação da legislação trabalhista que sofreu pequenas mudanças nos últimos anos, tornando-se mais flexível, a possibilidade de contratar uma pessoa somente por alguns horários na semana e que os horários não sejam fixos, a questão do microempreendedor individual, que ele é seu próprio patrão, ele é uma espécie de pessoa jurídica, uma espécie de empresa, as possibilidades de terceirização, quando você contrata um prestador de serviço ao invés de contratar um funcionário com carteira assinada. Então, muitas pessoas atualmente trabalham como prestadores de serviço para uma empresa e não como funcionários dela. Aí vem toda uma polêmica sobre direitos trabalhistas, seguridade social. Então, um prestador de serviços
como microempreendedor individual, o que quer que seja, ele não tem FGTS, ele não tem direito a férias, uma série de coisas. A não ser que ele faça um recolhimento por conta própria de taxas mensalmente, para que, caso ele passe por algum problema, ele seja apoiado pelos programas de governo. E aqui ele fala sobre as regulamentações, eu vou deixar essa leitura para vocês. O texto 2 traz dados sobre empregos no Brasil no primeiro semestre de 2019. Eu fiz opção por dados de 2019, porque os de 2020, vou até usar uma palavra ruim, estão contaminados pela Covid-19, né? Então, os dados de 2020, eles não são dados que mostram a realidade brasileira por si só. É a realidade brasileira no contexto da pandemia. Então, eu achei que não seria justo pegar dados do ano de 2020 e nós teríamos uma sensação errada sobre o funcionamento do país. Então, texto 2. A economia brasileira gerou 408.500 empregos com carteira assinada no primeiro semestre deste ano, lembrando que é 2019, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. O saldo é a diferença entre as contratações e as demissões. Nos 6 primeiros meses deste ano, o país registrou 8.221.237 contratações e 7.812.737 demissões. De acordo com o governo, trata-se do melhor resultado para este período desde 2014, ou seja, em 5 anos, no mesmo período do ano passado, por exemplo, foram abertas 392.461 vagas com carteira assinada. E vejam que aí sempre entra essa expressão, com carteira assinada. Por quê? O normal é que nós tenhamos uma medida de geração de empregos que sejam empregos com carteira assinada, empregos registrados. Ocupações informais não entram nesse número. Então, o cidadão que anda com uma carrocinha na rua vendendo sanduíches ou vendendo alguma outra coisa, ou comerciante ambulante na calçada no centro da cidade, eles não entram nesses dados. E aí vem uma questão da pandemia também, né? Esse grupo de informais que estão nas ruas foram os mais afetados durante a pandemia. Inclusive, teve um pequeno socorro aí previsto pelo governo federal para os trabalhadores informais. Vamos ao último texto da nossa coletânea. É um cartoon. Então, este senhor está diante do gênio da lâmpada, né? E aí a reação do gênio. Emprego com carteira assinada? Aí você me quebra. Então, nem gênio da lâmpada para trazer emprego com carteira assinada. E eu vou oferecer agora para vocês algumas referências, tá bom? Algumas, inclusive, foram contribuições do pessoal da segunda série. Eles vão escrever sobre o mesmo tema esta semana e eles sugeriram algumas coisas para mim, tá? Quanto à questão do trabalho no Brasil, da geração de empregos, alguns filmes retratam migração, a busca por emprego em grandes centros urbanos. Filmes nacionais. Essa daqui é a sugestão da Nicole, Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, né? Em que ela fica lá escrevendo cartas na Central do Brasil, mas ali você vê a questão do migrante nordestino que foi para o Rio, que foi para o Sudeste em busca de uma vida melhor. Tem um outro, mais recente, A Que Horas Ela Volta, em que a mãe de uma família nordestina vai para São Paulo, certo? E ela trabalha como empregada doméstica, aquela busca por um padrão de vida melhor também, porque na sua própria cidade, região, não tinha uma oportunidade, e aguarda a filha que vai para São Paulo também prestar vestibular. Eu também sugeri um filme europeu hoje, que é
Você não estava aqui, que retrata a terceirização no mercado de trabalho, a falta de direitos trabalhistas, como o direito à folga, a licença médica, né? Então, o trabalhador terceirizado na Europa, pós-crise de 2008, tendo que buscar a sobrevivência, no caso do personagem, como entregador. Ele compra uma van financiada e vai trabalhar como entregador. Talvez traga uma série de referências para vocês. Voltando ao Brasil, eu sugeri como referência Triste Fim, de Policarpo Quaresma, porque o personagem central, ele tenta investir no Brasil, ele tenta produzir, ele quer fazer dar certo, ele quer ser empreendedor, e as coisas não funcionam como esperado. Então, vale a pena também vocês darem uma olhada nessa referência. E a última, que é uma que nos últimos tempos eu tenho oferecido para vocês várias vezes, é o Harari, né? Yuval Harari. Inclusive, eu separei 2 textos que citam o que ele fala sobre o emprego e trazem também algumas outras informações. Eu vou ler alguns trechinhos com vocês agora. Só um momento, por favor. O primeiro texto é este aqui, que traz no título, está na revista Época Negócios, vocês podem procurar na internet. Opa, cadê o meu texto, gente? Ah, tá. Ele traz no título uma fala do historiador, do Harari, que realmente precisamos proteger não são os empregos, são os humanos. Então ele fala da necessidade de preparar as pessoas para as mudanças que vão ocorrer na sociedade e no mercado de trabalho. Preparar os indivíduos para que eles não fiquem desempregados, certo? Então, o que ele fala? É inevitável que algumas profissões sumam, mas se as pessoas estiverem preparadas para mudarem de atividade, realizarem atividades inclusive mais criativas, mais libertárias, isso não seria um problema. Então vejam o que o texto traz para nós. A criatividade ganha papel central no mercado de trabalho e, ao menos no curto prazo, é a característica que irá sustentar muitos empregos frente à automação e aos avanços tecnológicos. A opinião é de Yuval Harari, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e autor do best-seller Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Harari defendeu que carreiras que valorizam o aspecto criativo do ser humano serão as menos afetadas por cortes ou substituição por robôs. É certeza que muitos empregos desaparecerão, especialmente aqueles mais monótonos ou repetitivos. Mas trabalhos que demandam um certo grau de criatividade estarão a salvo, ao menos no curto prazo, afirmou o israelense. O estudo de 25 anos de Harari sobre humanidade, aliás, rendeu 2 livros best-seller e entraram nas listas de leitura de Bill Gates e Barack Obama. Agora veja só. Com base em sua pesquisa, o escritor israelense afirmou que não há nada de errado em acabar com trabalhos repetitivos e chatos. O que defende, porém, é que novos trabalhos sejam criados no lugar, acrescentando funções de mais-valia e propósito para os profissionais. No começo do ano, Harari já havia alertado um artigo para o The Guardian
sobre o possível surgimento de uma classe de pessoas inúteis até 2050. O acadêmico pede aos indivíduos e às instituições que se empenhem em garantir que as pessoas sejam capazes de aprimorar suas habilidades e assumir novas funções. O que precisamos realmente proteger não são os empregos, são os humanos. Acho que o grande perigo do surgimento de uma classe de inúteis não é por conta da perda absoluta de empregos, mas pela grande dificuldade de treinar as pessoas e de elas se reinventarem. Vejam que muitas pessoas e empresas, agora no contexto da pandemia, tiveram dificuldade para se reinventar, né? Para prestar serviço online, para trabalhar com suportes eletrônicos e de comunicação. E isso é uma tendência geral, independente da pandemia. Aí tem uma fotinha do Harari no TED Talks, certo? Tem o vídeo dele do TED Talks no YouTube. Este autor aqui, Leonardo Pujol, o texto dele está no Desafios da Educação. Posso até colocar o link para vocês no chat. Coloquei o link aí desse texto, tá? Do Leonardo Pujol. É um cara que vocês podem levar para a redação de vocês. E o Pujol faz uma comparação aqui bem perigosa, usando as ideias do Harari. Olha a comparação que ele vai fazer. 10 anos atrás, enquanto eu rodava pelos sertões do Rio Grande do Norte e da Paraíba a trabalho, acostumei-me a ver uma quantidade expressiva de burros e jegues abandonados à beira da estrada. A razão? Os asininos haviam perdido espaço para o avanço tecnológico. Asininos são esses animais, tá bom? Em meados de 2010, era meados de 2010 e os jumentos, que historicamente serviram como principal meio de transporte de carga e de gente no interior nordestino, eram substituídos de forma progressiva por veículos motorizados, sobretudo motocicletas. Expulsos do mercado de trabalho, os animais abandonados por seus donos vagavam soltos em estradas, agravando o problema dos acidentes na região. Não pude deixar de pensar nesses animais quando li sobre o possível surgimento do que o historiador Yuval Harari chamou de uma nova classe de inúteis. São trabalhadores não qualificados que ficarão desempregados se não estiverem habilitados para trabalhar lado a lado com a inteligência artificial, o aprendizado de máquina e a robótica. Os ciclos de automação do passado, as pessoas não qualificadas podiam trocar de emprego com certa facilidade. Por exemplo, em 1920, um trabalhador agrícola dispensado devido à mecanização da agricultura era capaz de encontrar um novo emprego numa fábrica de tratores. Nos anos 80, um operário de fábrica demitido conseguiu uma vaga de caixa no supermercado. São mudanças de ocupação que exigiam um retreinamento limitado. Em 2050, porém, um caixa ou um operário da indústria têxtil que perder seu emprego para um robô dificilmente estará apto a começar a trabalhar como oncologista, como operador de drone ou como parte de uma equipe humanos IA num banco de inteligência artificial, certo? Não terão as habilidades necessárias. Assim diz o historiador. Muita gente poderia compartilhar não o destino dos condutores de carroça do século XIX, que se tornaram taxistas, mas sim o dos cavalos, dispensados do mercado de trabalho, como os asininos nordestinos. Então, o autor aí, esse Leonardo, ele acaba apontando o quê? Que muitos trabalhadores nos próximos anos podem ter o mesmo destino, certo? Dos cavalos, dos burros, que não tem mais carroça para puxar. E não tem outra função para desempenhar. Só que o problema é grave, porque nós estamos falando de pessoas, de gente, certo? Aí, pessoal, eu quero fazer uma reflexão com vocês agora sobre o uso do repertório, tá? Na produção do texto argumentativo. Vocês me deem só um segundo, por favor.
obrigada. Não, nem comi. Trouxe um pãozinho, queijo. Não ando boa de estômago. Enjoada. Então, pessoal, retomando a nossa aula aí, né? Deixa eu dar um jeitinho aqui. Vocês estão achando bom, né? Eu sei. Vocês gostam do mal feito, não é? Eita. O pior de vocês é o Gustavo Feliciano. Sei, Gustavo. Então vamos lá, gente. Voltando aqui, perdi minha concentração. Eu quero montar um esquema para vocês, inclusive se quiserem anotar no caderno, sobre o repertório, tá? Então, o repertório lá na sua redação. Hugo, quando eu estou me organizando para escrever meu texto, como é que eu tenho que pensar o repertório? Quais são as características que este repertório tem que apresentar? Eu vou falar sobre isso de acordo com o padrão de correção do Enem, tá? Então, a partir da correção do Enem, o repertório ele deve ser, anotem aí, por favor, tá? Legitimado, pertinente, apoiado em diferentes áreas do conhecimento, não limitado a referências presentes na prova. Então, observem aí comigo o que significa ter um repertório legitimado, certo? Repertório legitimado é aquele que você comprova a origem desse repertório, a autoridade dele, o quanto ele sustenta aquilo que você está afirmando de maneira adequada. Então, fatos históricos legitimam seu repertório, fatos recentes de conhecimento amplo e geral legitimam o seu repertório. Origem de dados. Então, se eu insiro dados na minha redação, eu coloco que são do IBGE, do CAGED, de uma pesquisa da USP, uma pesquisa da UFG, eu conto de quem são aqueles dados. Estou legitimando o meu repertório. E quando eu faço citações, indico o nome do autor, do pensador e assim por diante, também eu passo a ter um repertório legitimado, certo? Então, o repertório que você inserir no seu texto, ele deve ser legitimado, de alguma maneira, comprovado quanto à sua validade, autoridade e assim por diante. Repertório pertinente. Pertinente significa, neste contexto aqui,
que o seu repertório está de acordo com o tema a ser abordado e com o seu ponto de vista. Ele realmente contribui para a discussão realizada. Então, você inseriu esse repertório no seu texto e ele faz sentido em relação ao conjunto que ali está. Então, ele é pertinente. Você inseriu algo que realmente contribui para a discussão do tema proposto. Além dessa questão do repertório pertinente, ele deve ser, vou até acrescentar aqui, vocês coloquem aí no esquema, tá? Só um momento. Nesse pertinente aí, você coloca, por favor, pertinente e produtivo. Que na minha fala está essa questão do ser produtivo, do contribuir para a discussão, certo? Mas ali no esquema eu não havia anotado. É importante que, ao legitimar o seu repertório, você busque apoio em diferentes áreas do conhecimento. Então, antes de começar a escrever, faça um checklist. O que a geografia tem a contribuir, a química, a biologia, a física, e escolha pelo menos 2 áreas do conhecimento diferentes para demonstrar vivência como estudante do ensino médio na sustentação do seu texto, certo? O seu repertório, quando você faz esse rastreio aí nas áreas do conhecimento, deve conseguir o quê? Gerar um texto que não se limite às referências presentes na prova. E aqui eu vou tirar um pouquinho o esquema do quadro para a gente conversar mais de perto, certo? É importante que as referências que você insere no texto não sejam somente aquelas que já vieram na coletânea ou nas questões objetivas da prova do Enem. Você tem que provar que você trouxe com você, da sua casa, referências que permitem discutir o tema, mesmo que não tivesse texto nenhum ali na prova. Então, a coletânea, os textos da prova, são um ponto de partida para a sua escrita, e não o limite, o fim. Então, você não pode se limitar às informações que estão na prova. É importante que você busque além disso, que você leve as suas reflexões bem além do que a prova ofereceu para você, certo? Então, hoje, ao conversarmos sobre a proposta de redação, eu ofereci uma série de referências aí para vocês. Essas referências podem ir para o texto, desde que sejam legitimadas, pertinentes, produtivas e não se limitem à coletânea que já está presente na proposta, certo? Por isso, em especial para quem está na primeira série do ensino médio, fazer pesquisas sobre cada tema e enriquecendo esse seu arquivo é tão importante, para que quando você chegar lá a terceira série, encaminhando já para a prova do Enem e do vestibular em definitivo, você tenha repertório suficiente para as discussões que são pedidas, certo? Aí o seguinte, alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, alguma dúvida que vocês tenham quando utilizam o repertório dentro da redação e gostariam de perguntar? Não? Então tá bem. A Matheus. minha dificuldade, Pode falar, a minha Manuela. dificuldade é em colocar o gráfico, informações de gráfico dentro do texto, que às vezes eu acho que fica um pouco confusa a forma que eu abordo, sabe? Eu Essa é vou, a minha fa dificuldade. eu vou fazer o seguinte, Manuela. Eu vou separar um parágrafo de redação que tenha uso de dados para a gente olhar como isso é feito, tá? Mas o importante é o seguinte: quando você inserir dados, que você dê a fonte desses dados, de onde eles saíram. Então, se é do censo, se é do IBGE, em outra pesquisa do IBGE que não o censo, ou de alguma outra universidade que você encontre por aí, você tem que colocar a fonte, certo? E a inserção dos dados, o que tem que ficar claro também, é que eles por si só não são o argumento.
eles servem para provar o seu argumento. Suponhamos que você queira dizer que o número de desempregados no Brasil, nos últimos 5 anos, aumentou, certo? Quando você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai inserir o dado, a informação, para comprovar o que você está falando, que esse número de desempregados aumentou, certo? Então, o dado que você tira lá do infográfico ou de um gráfico, ele por si só não tem grande valor. O que tem valor é o que você elabora a partir dessa informação. Certinho, Manuel? Eu vou procurar um parágrafo para usar como exemplo numa próxima aula, tá bom? O Matheus perguntou qual é a atividade da semana. A atividade da semana é a redação sobre os desafios da geração de empregos no Brasil, que está disponível já lá na Iônica, tá bom? Então, pessoal, um abraço para vocês e até a próxima aula. Até mais!